Olá, cara acadêmica, cara acadêmico, que bom que você veio para a nossa aula de contabilidade comercial. Esta é a aula 4, nós vamos tratar da evidenciação dos fluxos de caixa. Eu sou o professor Dirceu Carneiro de Araújo, sou mestre em educação, bacharel em contabilidade, bacharel em direito, licenciado em letras. E o tema desta aula é aquela continuidade das discussões que nós estamos realizando a respeito da contabilidade comercial, que se iniciou com a evolução da contabilidade e do comércio, que deu essa junção, de contabilidade aplicada ao comércio comercial. Um pouco mais nós entendemos a organização do patrimônio desta empresa, ativo, bens, direito, passivas, obrigações exigíveis e com o seu complemento, que é a situação patrimonial, que é o dinheiro do sócio, colocado na disposição da empresa, que apresenta um crescimento orgânico, por vezes, quando a situação é positiva, que eu vendo os bens e direitos e pago as obrigações exigíveis e sobra dinheiro para os sócios. Então, fica positivo. Aí eu tenho um crescimento orgânico por via lucro, certo? Nós temos uma igualdade da situação patrimonial, quando eu vendo os bens de direito e não consigo pagar, eu só pago as obrigações, não sobra nada para o sócio, empatou. Quando acontece essa situação, podemos falar, ele perdeu o capital que ele colocou na empresa, mas tem uma situação mais difícil ainda, que é a situação patrimonial negativa, Quando você vende os seus bens de direito, não consegue pagar aquilo que você deve, ainda resta as dívidas. E nós evoluímos para demonstrar esse lucro por meio da demonstração de resultado do exercício, falando da receita líquida, das deduções da receita, do custo da mercadoria vendida, das formas de controlar esse custo, certo? E hoje nós vamos trabalhar, então, com o reconhecimento da receita das empresas. Uma forma de você contextualizar isso é entender onde, quando se reconhece a receita das empresas. Nós vamos entender também um aspecto comercial, que é as empresas prestadoras de serviço. Como se comporta em relação à receita, ao custo. E nós vamos entender um pouquinho como é que se faz uma ordem de serviço ali para apurar um custo. E, por fim, nós vamos trabalhar com o fluxo de caixa e com a demonstração de fluxo de caixa. Então, encerra aqui o contexto. Reconhecendo a receita. Bem, em que momento exatamente nós devemos reconhecer a receita? Por um longo tempo, a receita era reconhecida imediatamente após o faturamento da nota fiscal. Faturou a nota, reconheceu a receita. Ocorre que nós evoluímos e, no momento, nós temos aí uns critérios para reconhecer receita dentro da contabilidade, certo? Na empresa, você vai reconhecer no momento que fecha o pedido. Já é uma receita, provável receita, mas para a contabilidade, não. Para as normas técnicas, não. Vamos entender isso no quadro? Então, como é que eu reconheço receita? Para o CPC atual 47, é necessário que se reconheça alguns elementos que caracterizam esse contrato que geram a receita. E esses elementos, lógico, resumidamente, nós temos o primeiro, que é a aprovação e o compromisso entre as partes. O segundo, a identificação dos direitos que cada uma das partes tem nesse contrato. Identificação dos termos de pagamento. Esse contrato tem que ter uma substância comercial, certo? Ele tem que ter um valor, tem que ter uma prospecção dentro do comércio e um recebimento provável. E eu te convido, então, a analisar um por um. Vamos lá. O primeiro é o acordo de vontade entre as partes. Lá no direito nós aprendemos que o acordo de vontade entre as partes é um contrato, certo? Ou o contrato representa esse acordo de vontade entre as partes. O direito aceita um contrato verbal, escrito, pode ser público ou privado, os costumes e até a oferta da propaganda, aquela oferta que se faz, já é um contrato.
certo? Já é um contrato para o direito do consumidor. Então, para que as empresas reconheçam a receita, é necessário que exista esse acordo de vontades. Vamos traduzir isso para você bem simples. Quando você está na compra de balcão, aquela atividade comercial de balcão, que você compra e vende no balcão, a pessoa pede, você entrega e ela te transfere o recurso econômico, pagamento. Você transfere o bem, ela transfere o recurso econômico, certo? Então surge essa obrigação de transferência de recursos. E essa não tem dúvida que a tradição, no direito nós chamamos de tradição, é a entrega. A entrega do bem, né? Você já concretizou esse contrato, praticamente ele está completo. A pessoa concordou com o bem, concordou com o preço, transferiu o dinheiro e ele vai embora. Não existe um contrato escrito. Então, vai funcionar muito bem o contrato verbal entre as partes. Tá? Apesar de que o contrato verbal pode ter outras extensões. Quando nós estivermos diante de propostas em que as partes não estão presentes, tipo o marketplace aí da nossa Beauty Clean, né, da Beauty, é necessário, da Betaclean, é necessário que se faça um contrato. Esse contrato, lógico, em alguns momentos é por adesão, a pessoa entra, olha, concorda com as cláusulas, e está feito. Se não houver nenhuma cláusula anulável, anulável, por que eu falo anulável? Porque pode existir cláusulas nulas de pleno direito, mas são mais difíceis. Então, todas são sujeitas à anulação, à anulabilidade. Então, ao concordar com esses termos, você celebrou um contrato escrito particular, certo? Mas existem contratos que a lei exige que seja feita de uma forma pública, certo? Uma escritura de compra e venda, transferência de veículo, que você precisa realmente fazer alguns passos que a lei exige. Então, nesses casos, o caso de encomenda de mercadoria para entrega futura, pedidos, ou seja, em que você está definindo um produto, é ideal, então, que você faça um contrato escrito e oriente a que se faça um contrato escrito para não haver discussões e para facilitar o reconhecimento dessa receita. Porque esse contrato vai constar todos os elementos da proposta. E essa proposta, nós já vimos, esses encartes de oferta ou propagandas, anúncios, eles já são um pré-contrato, porque se a pessoa aceitar, ela tem o direito, que você ofertou. É por isso que se coloca nesse contrato, nessas ofertas, enquanto durar o estoque, certo? Então, continuando. A obrigação de desempenho. Essa é uma novidade muito interessante e veio em boa hora, tá? Veio em boa hora. O que é essa obrigação de desempenho? É uma cláusula em que o vendedor se compromete a entregar um produto em condições de uso ou usabilidade ou um serviço a contento, como está contratado, certo? Então, essa cláusula de desempenho nada mais é do que transferir o bem e o serviço da maneira como foi ofertado, certo? Nas vendas, o que você, nessa cláusula de desempenho, que você tem que entender? Que você tem que entregar o bem, o controle do bem, certo? Tem que controlar o bem. Nos serviços, é a realização, a disponibilização destes serviços. Então, é recomendável que as empresas no contrato detalhem cada fase de execução ofertada e as suas responsabilidades. Imaginemos que seja um contrato com diversas fases, tipo construção civil, construção de um bem, construção de um armário planejado, uma decoração. Então, é ideal que você faça contratos com realizações parciais e à medida em que você vai realizando parcialmente, você pode realizar a receita e o custo. Mas você tem que deixar bem claro, cada fase, como será essa entrega e como será aferido esse desempenho,
certo? Qual será a aferição desse desempenho? Então, eu entrego a primeira parte, eu posso reconhecer a receita e o custo dessa primeira parte. Depois eu entrego a outra parte e vou reconhecendo. Né? Por quê? Porque eu só vou poder reconhecer a receita quando eu cumprir o desempenho, ou seja, transferir o bem ou serviço para o comprador. Essa é uma novidade muito interessante. Outra coisa que não pode faltar num contrato, e esse não tem, pode ser verbal, escrito, público, tem que ter preço. Você tem que colocar o preço da transação. Por quê? Porque esse preço é a base da receita. Certo? O preço é a base da receita. Então, determinar o preço da oferta, certo? Esse preço pode ser na cláusula fixa, ou seja, um preço único, ou você pode ter um preço variável, pode ter preço fixo e preço variável, isso não tem importância, desde que esteja no contrato determinado, certo? Então, você vai identificar também os termos em que vão ocorrer os pagamentos, e, lógico, quando for um preço variável, e aí nós já vimos isso funcionando na prática, lá na receita líquida, certo? Você precisa estimar e deduzir o quê? Se existem descontos, abatimentos, restituições, se tem bonificação, se existe penalidades que você tem que cumprir por descumprimento, entre outros. E é lógico, o valor da contraprestação que a entidade espera receber pelo serviço ou produto, excluídos os impostos. Lembra da receita líquida? Eu começo com a receita bruta, menos as deduções de impostos, menos o quê? Abatimentos, devoluções, descontos, e outros, que vai dar a receita líquida, que é igual. E a receita líquida demonstrei na última aula, a primeira linha na DRE. Então, se você ficou em dúvida, por que a primeira linha da DRE tem que ser a receita líquida e não a receita bruta? É simples. Os pensadores da contabilidade entenderam, e parece-me que veio em boa hora também, que quando você tem a receita bruta, você não consegue gerenciar esse valor bruto. Por quê? Porque existe uma parcela que é do governo, existe uma parcela que é direito do comprador em devolver, em pedir desconto, em pedir abatimento. Então você não consegue gerenciar. A empresa consegue gerenciar a partir da receita líquida. Por isto, a receita líquida é aquela que encabeça a demonstração de resultado de exercício, mesmo existindo na contabilidade a receita bruta, porque nós contabilizamos pelo bruto. Fazemos as deduções, sabemos que são contas transitórias, mas que ela não integra a DRE. Por quê? Pela nova forma de reconhecer essa receita, certo? A receita começa a ser reconhecida por um valor gerenciável, chamado de receita líquida ou valor líquido do contrato, né? Seguindo, esse contrato tem que ter uma substância comercial. Quando falo em substância comercial, eu gosto de colocar o seguinte: aquela atividade principal da sua empresa lá, certo? Seu KNAI, né? Então tem que ter uma substância comercial, um negócio principal da sua empresa. E espera-se que o risco, a época, o valor do fluxo de caixa futuro da entidade se modifique como resultado do contrato. Ou seja, espera-se que ele cresça, né? Pode até diminuir, mas espere que ele gere lucro. Tem que ser, faz parte da atividade comercial realizar essa receita, entendeu? Então, são realizações, reconhecimento das receitas parciais do serviço, consumo de custos e consequente realização do desempenho assumido. Isso aqui é a conclusão. Você assume uma obrigação de desempenho
cumpre, transfere o bem, realiza as deduções necessárias e chega a um resultado que vai crescer, que faz parte da sua atividade comercial. Se a sua atividade comercial é comprar e vender, o seu contrato vai fazer parte, vai ter como um núcleo a compra e a venda. Se a sua atividade é produzir, industrializar e vender, vai ter como núcleo entregar um produto industrializado, transformado, modificado. Se a sua atividade é prestação de serviço, vai ser o núcleo do seu contrato a prestação de um serviço. Professor, pode existir outras? Pode, mas aí nós temos que considerar que tipo de atividade que eu vou inserir na minha substância comercial, porque se fugir, ela vai ser não operacional, Ela vai ser não operacional, como a receita financeira, que foge, refoge, então é não operacional, é uma receita, mas não é a receita operacional da empresa. Ah, professor, eu vendi um imóvel, não operacional, Então, veja como amarra as situações e o entendimento dos fatos contábeis, tá? Por último, nós temos que transferir o controle. Essa é a parte importante, tá? Só posso reconhecer a receita na transferência total do controle. Ou seja, quando todos os compromissos assumidos na obrigação lá de desempenho forem atendidos. Então, a realização da receita está completa, o reconhecimento integral das receitas. Imagine você que você venda um produto, Vamos colocar um exemplo bem, uma exportação. Você tem que levar a mercadoria até no porto. Estufar, colocar nos containers, desembaraçar e embarcar no navio. Se o seu contrato diz que você tem que entregar a mercadoria dentro do navio, aqui você reconhece a receita. Ao contrário, se o seu contrato diz que você tem que e é responsável por entregar a mercadoria lá no país, no destino, lá na empresa, você só vai reconhecer a receita aqui. Olha a diferença, gente. Presta atenção. Se você vende uma mercadoria, o frete é por sua conta, você vai entregar no cliente, tem que reconhecer no momento da entrega. Ah, professor, e esse período aqui? Mercadoria em trânsito. Nada de reconhecer a receita. Muda a contabilidade? Muda bastante a contabilidade, estamos até pensando aí no aspecto tributário disso. Porque se eu não reconheço a receita, vou reconhecer o tributo? Aí nós vamos ter que analisar isso com calma. Mas este é o que diz o CPC 47 e bem com todas as letras, claramente, os exemplos todos são assim. Você só irá reconhecer a receita quando você cumprir o seu compromisso de desempenho. E o compromisso de desempenho é transferir o uso ou o serviço para o cliente. Tá? Vamos encerrar por aqui esse tópico. Contabilizando serviços. Bem, nós já vimos como contabilizar vendas de produtos e hoje nós vamos entender um pouco como contabilizar os serviços. Tá? Vamos lá? Primeiro vamos partir de um exemplo que é bem mais simples. Entender que receita de serviço e falar que é uma prestação de serviço é redundante, não é? Nós, contadores, colocamos o nome nas contas exatamente para representar o fato contábil. Olha, se há uma receita de serviços, significa que você está prestando serviço a alguém. Você não está vendendo produto, você está prestando serviço. Então, imagine você que houve uma prestação de serviço no valor de 10 mil e que a empresa está enquadrada aí no lucro presumido. Certo? Enquadrada no lucro presumido. O recebimento, que é o caixa, o banco, ou a contas a pagar lá, o cliente, cartão de crédito, o recebimento é o débito. Pronto. E a receita? Poxa, receita bruta, certo? De serviços,
Posso colocar até isso lá no meu plano de conta. Eu acredito porque aumentou a receita. Novidade? Não, nenhuma. É o lançamento de débito e crédito de receita. Resolveu o lançamento de receita sempre assim. Debita o meio de recebimento e credita a receita. Toda vez que aumentar, e sempre a receita tem essa tendência, né? Sempre está aumentando, ela não tem diminuição. A devolução. Quando tiver devolução, você tem que usar uma conta, uma outra conta para fazer a devolução. E aí surgem os impostos. No caso do serviço, nós temos o ISS do serviço, que é um débito. Por quê? Essa coluna aqui, olha, toda ela é de despesa, chamada dedução da receita. É um grupo, não é? Mas que é a despesa, tá? Despesas tributárias. Lógico, nós sabemos, né, que ela está aqui por força, que a empresa, o empresário, ele é um responsável tributário por reter esses valores, colocar no preço, reter e passar para o Estado. Certo? Então é uma obrigação a contrapartida. E por isso são todas credoras. E nós temos 3 tributos aqui. O ISS, que é o Imposto Municipal, o PIS e a COFINS, que é sobre o faturamento. Usei a alíquota 0,65%, 3%, e aqui uma alíquota moderada de 2%. Uma vez que eu tenho despesas e que eu vou repassar para o governo, eu tenho o recolher, o apagar, né? A obrigação. Conhecido também. Agora vamos incrementar um pouquinho. Imagine que é uma empresa prestadora de serviço, mas também faz pequenas vendas de materiais para aplicar nesse serviço. Tipo, né, como oficina, concessionárias, né, que quando vai arrumar o seu carro, coloca peças. Ele vende a peça e presta o serviço. Então, são 2 receitas. E a cláusula de desempenho é a prestação de serviço é uma, 10 mil, e entregar a peça, o material, é outra, 5 mil. Então, nós temos o quê? Um recebimento, pode ser no caixa, no banco, no cliente, 15 mil, bruto, cheio. E a receita do serviço e a receita da venda, contabilizado. As receitas, não vou cansar de falar, né? Sempre tem natureza credora, toda vez que aumenta, acredita, né? E todo recebimento, né? Entra dinheiro, entra recursos, aumentou, debita. E aí nós temos aquele rol de despesas. Neste caso, nós temos serviço, novamente, 200, o PIS. Agora, o PIS é sobre o total, sobre os 15. O PIS incide sobre tudo. A COFINS incide sobre 15. Então, aqui é 0,65% e aqui é 3%. E nós temos um ICMS aqui, pedagógico aí, de 5 mil, deve dar 18%, né? 18%. O ICMS é o Imposto da Circulação de Mercadorias, que nós já vimos, né? De competência do Estado. Nós temos os 3 entes tributantes em um lançamento. E eis que surgem as obrigações. Qual a obrigação? A obrigação de reter a nota ou incorporar ao preço da mercadoria e repassar para o Estado no momento posterior, lá nas datas previstas. Então, recolher. Poderia ser a pagar, professor? Pode ser a pagar. Tem pessoas que costumam colocar a pagar, sim. Vamos lá. Se eu vendo ou presto serviço, eu não tenho um elemento que eu não tenho como escapar dele, tá? Que é esse elemento chamado custo. Por quê? Porque, recorda lá na VRE,
Eu tenho a receita líquida menos o CMV e vou ter um lucro bruto. Aqui eu tenho a DRE de serviços, eu tenho a receita líquida de serviço menos o custo do serviço prestado. É a nomenclatura que muda só para adequar a situação, mas o sentido é o mesmo. Lucro bruto, tá ok? Então eu tenho um serviço. E vamos imaginar aqui que ao prestar serviço, foram consumidos 100 horas de mão de obra direta a R$ 49 a hora e foram aplicados 100 reais de material, ali, material de consumo, não é material vendido, é aquele de consumo, a lixa, um prego, uma cola, aquele material usual ali, uma graxa, para prestar o serviço, ok? A água para lavar. Então, eu tenho material de consumo, vou abrir aqui, tá? Uma ordem de serviço, certo? Que é a prestação do serviço. Vou ter a mão de obra direta e vou ter materiais usados. Então, vou ter 100 e 4.900. Vou ter uma ordem de 5. Esse 5 é o CSP da prestação de serviço. Ordem de serviço é muito comum, bastante comum, né? Em concessionárias, oficinas, o seu dentista, ou seja, o seu alfaiate, a sua costureira, ela vai abrir uma fichinha e vai colocar ali os gastos. Isso é uma ordem de serviço. Lógico, existe ordem de serviço bem amadora, né? E ordem de serviço profissional, como são das concessionárias, como são de prestação de serviços grandes, né? Pode ser de construção, de reformas. Então, você abre uma ordem de serviço para acumular os custos e depois, quando realiza a sua obrigação de desempenho, que você realiza a receita, você dá baixa no custo correspondente. E você realiza, então, o quê? Você realiza o princípio, né, ali, do confronto da receita correspondente com o seu custo ou sua despesa no mesmo período, ok? Mas geralmente é o receita versus custo, porque despesa nós lançamos quando ocorre, tá? Isso aí. Vamos lá? Então, olha o lançamento. Esses valores já estão contabilizados, né? Olha, já estão lá contabilizados porque vieram da minha ordem de serviço. O que se faz? Soma os dois e transfere para custo do serviço. Então, vou ter aqui Vamos lá. Eu vou ter a minha DRE, receita, que eu não sei quanto é que é, né? Mas vou ter um CSP de 5.000 negativo, o que vai me gerar aqui um lucro. Imaginemos que seja aqueles 10.000, né? Daria um lucro 5.000. Ok? E por fim, na questão do serviço, pode acontecer. E como pode acontecer também nos produtos? A aplicação é a mesma. Vamos ficar aqui com o serviço, que é a parte que nós estamos estudando. O cliente pode antecipar valores daquele serviço contratado. Lá no contrato, lá no preço, lá no tipo de pagamento, na forma de pagamento, ele diz o seguinte: eu vou pagar uma parte, certo, desse serviço antecipado. No nosso caso aqui, ele antecipou 100%. Eu vou pagar antecipado. Pode fazer o serviço. Ok. Como é que nós contabilizamos? Caixa ou bancos, pelo recebimento, subiu. E uma conta. Essa conta é lá do passivo circulante da obrigação. Antecipação de clientes. Ela é um crédito, porque aumentou. Ah, professor, por que eu não lanço em receita? Por que nós não podemos lançar em receita?
porque nós temos que cumprir a cláusula de desempenho. Primeiro nós precisamos entregar o serviço pronto, em condições de uso, o bem para o cliente. Nós precisamos transferir, certo? Para reconhecer receita. Nós não podemos fazer isso antes. Então eu assumo o quê? Uma obrigação de entregar. Vamos lá? Quando, depois, na segunda fase, eu termino o serviço e fatura a nota, né? E o cliente já está usufruindo do serviço prestado, eu reconheço a receita. Reconheço a receita, lançamento nós já sabemos, né? Já faço desconto aqui dos impostos, lógico, não pode esquecer que vai ter o custo, você vai ter que fazer o lançamento de custo, e dou baixa agora na obrigação, porque eu cumpri a obrigação, então eu zero, né? Essa antecipação de clientes que era 5 com 5, vai ficar o quê? A antecipação de cliente lá no passivo circulante, puxa Maria, vai ficar 5 e 5, saldo zero. Olha aí. Assim, nós vamos trabalhando com a prestação de serviço. A parte principal da prestação de serviço é você reconhecer o seu custo, valorar o seu custo. Quando o empresário, por exemplo, ele presta o serviço, qual vai ser o custo? Né? Tem que verificar a forma como ele entende isso. Porque se ele entender que a prestação de serviço dele própria não tem custo, né, vai dar uma margem de lucro muito grande, certo? Assim nós vamos encerrar esse módulo. Tratamento dos serviços em andamento. Como é que funciona isso? Ora, os serviços, eles têm, pode ser dividido em partes. E como eu faço para colocar, expressar isso em lançamentos contábeis e evidenciação na contabilidade? Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que também na prestação de serviço eu tenho pequenos estoques. Eu tenho estoques lá também, tá? Esses estoques, tá, representam uma parte menor, porque na prestação de serviço, o custo é a mão de obra, né? Ou a do proprietário ou de terceiro, tá? Mas tem outros custos aí com o pessoal envolvido na prestação, inclusive um terceirizado, certo? Pode existir material de consumo necessário, aquele material básico, lixa, cola, prego, sabe? Aquele material necessário, um estilete, alguma coisa, que é utilizado, então, como custos indiretos atribuíveis ao custo. É evidente, tá, que para prestar serviço nós temos despesas também, ou gastos gerais que deverão ser lançados direto lá na DRE, no grupo de despesa. Tá? Agora, nós temos estoques, pequenos estoques. Tá? Nós temos material utilizado na prestação de serviço, que pode ser um painel, uma coisa maior, uma madeira, uma coisa maior, que você vai vender à parte. E os serviços em andamento, eu vou abrir a conta serviços em andamento. Vou colocar aqui entre colchetes. Que é bem igual à produção em andamento lá da contabilidade industrial, certo? Produtos em processo. E nós temos o almoxarifado, aquele material de consumo lá de uso interno da empresa e tal. Todos esses produtos, eles vão formar o custo do serviço, tá? Lógico, se aqueles materiais que são de revenda fica na parte comercial lá da empresa, né? Não vamos tratar dele agora, mas ele existe também. Então, o custo do estoque de prestador de serviço, então, para apropriar e reconhecer o custo em andamento, como é que eu faço? Quando o prestador de serviço conseguir mensurar esse percentual, e esse percentual, pessoal, é as partes
Recorda da parte? Uma parte, duas partes. Ou seja, são as parciais que você reconhece. Então, esse percentual que é a chave. Eu tenho que reconhecer um percentual de receita e para confrontar, eu tenho que realizar custo. Ok? Esse aqui é o princípio da receita, o confronto da receita com o custo. Eu preciso fazer isso, inclusive por força do 47, tá? Então, quando ele entregar o serviço inteiro, aí ele realiza e faz os ajustes últimos, né? Aqueles ajustes últimos de custo para terminar o custo. O que ele precisa? Bem, ele precisa controlar o custo do serviço, certo? Ele faz por meio do quê? De uma ordem de serviço, que nós já vimos, aquela ordem. Na encomenda, então, eu vou ter o quê? Uma ordem de encomenda e preciso de um controle interno eficiente para realizar esses processos, né? Porque eu vou reconhecer sempre parciais, vou transferir, né? Vou transferir de estoque. Aí vai ser assim, estoque que vai gerar a matéria-prima, material secundário, a mão de obra, os gastos gerais de prestação de serviço para custo, né, para o confronto com a receita, que vai me dar o lucro bruto. Isso é necessário que se faça dessa forma, tá? É muito interessante você ficar atento a essas nuances de metodologia e, principalmente, qual o momento de reconhecer a receita. Quando eu cumprir o contrato, lá, a obrigação de desempenho, entregar o produto, o cliente estiver na posse, assumir o controle do bem ou do serviço, eu reconheço a receita. A partir desse momento eu começo reconhecendo a receita, eu começo a compensar os custos, confrontar os custos para apurar o lucro bruto. Vamos encerrar esse tópico. O case do estoque na construção civil. Vamos analisar esse case, que ele é muito instrutivo aqui para nós. Vamos lá, vamos para o quadro. O senhor Rodolfo, né, que é uma empresa de construção civil, foi questionado por um parceiro comercial, lá o banco comercial, tá certo? Pelo banco comercial, por que o estoque dele aumentou 100% em um ano? Sabe-se que ao final do segundo ano, todo mundo sabia disso, terminou a obra, os serviços da empresa foram terminados e todos os materiais foram consumidos. E, no entanto, o estoque aumentou 100%. O senhor Rodolfo contratou você lá, contratou como um consultor para examinar os dados apresentados e dar um parecer justificativo ao banco. E você está preparado a essa altura aqui, ó, para fazer esse relatório aí, justificativa? Vamos verificar. Olha os dados iniciais, vamos analisar os dados iniciais. Partindo dos dados iniciais, vamos entender o que ocorreu nessa contabilidade antes da sua chegada aí. Vamos lá? Bem, esses são os dados iniciais, olha só. Nós temos aqui o consumo do estoque. Ó, produto, os produtos e o saldo do estoque. Então, ano 1 tinha um saldo de 30.500. O ano 2, o saldo aumentou e foi para 118%. E isso incomodou o banco, não é? Por quê? Porque nós tivemos receitas reconhecidas, custos reconhecidos, despesas reconhecidas e um lucro apresentado. Mas não justificava esse saldo de balanço. E você analisando a situação, constata que, ora, se o saldo
do ano 2 for todo consumido, ele deveria ser zero, não é verdade? Deveria ser zero. Então, se eu tinha um saldo de 30.500 no primeiro ano, quando eu levo ele para o segundo ano, ele é o saldo estoque inicial. Lembra da fórmula lá do periódico? Aqui no nosso caso, o CSP, né? É o estoque inicial mais compra líquida menos estoque final é igual ao CSP. Nesse caso, eu não tenho a compra líquida, supondo, né, que as compras líquidas já estejam incorporadas no saldo aqui, tá certo? Então, o estoque inicial é 30.500, somando todo mundo, vai dar 66.500, né? Ó, 30 com 30, né? São 60, 80, 90, e aí sim vai. Mas sobrou só 60.500. Não, aqui tinha que sobrar zero. Então, este valor aqui, olha, anterior, este valor anterior, de 195, tem que ser ajustado. Por quê? Porque fatalmente não foi dado baixa no estoque. Então, eu somo, né, 191 com 66, dá 265, 195 com 66, e chego a um novo lucro. Tá? É evidente que nós poderíamos analisar também o ano anterior, mas não tem informação para tudo isso, né? Então, nós vamos deixar o ano anterior com 40, mas o ano atual vai ter que ser ajustado ao saldo zero do estoque, porque consumiu todo o produto, prestou todo o serviço. Imaginemos que esteja toda a mão de obra, o GGF, todos contabilizados certinhos aqui. O que falta? Acrescentar a matéria-prima, né, para fechar o lucro. O banco tinha uma certa razão a respeito de questionar, né? De questionar aí a apresentação dessa demonstração. O que ocorreu? Reconheceu-se a receita e não confrontou o custo. Isso é inadmissível dentro da contabilidade. Tá? Vamos encerrar esse tópico. Interação, aí respondendo a sua dúvida, mas vamos ver o que nós temos aqui. Como controlar o reconhecimento das receitas e o confronto dos seus custos e despesas na dinâmica empresarial? Veja aqui, pensa aqui comigo. Ora, eu tenho a minha obrigação de desempenho que eu tenho que cumprir, certo? Para reconhecer a minha receita. No momento em que eu cumpro, imediatamente eu tenho que confrontar a receita com o seu respectivo custo. As despesas são contabilizadas no momento em que ela ocorre. Sempre vou contabilizar a despesa no momento que ela ocorre. Tá? Com receita ou sem receita, eu contabilizo a despesa. Agora, o custo, eu tenho que confrontar no momento em que eu reconheço a despesa. Então, dá uma pensadinha aí e vou analisar o chat. Então, você matou a charada? Exatamente isso. Cumpri a minha obrigação de desempenho, reconhecer a receita, confronto de custo. É a oportunidade que você tem de contabilizar, dar baixa no custo, tá? Era um princípio antigo da oportunidade. No momento em que acontece o fato contábil, eu tenho que evidenciar lá na minha escrituração contábil. As despesas, não. As despesas, o momento correto é ocorreu, consumir, efetua o registro. Ok? Assim nós encerramos esse tópico.
A gestão de caixa. Já que nós apuramos receita, temos custos, temos despesas, como nós vamos evidenciar o caixa, o resultado financeiro? Porque o lucro na DRE é um resultado chamado econômico. A demonstração de caixa, ela é financeira. Mas vamos iniciar primeiro pelo fluxo de caixa operacional, que ele é mais básico, mais simples, para que você entenda como é que funciona isso. Vamos lá? Então, na contabilidade, esse aqui não é, esse aqui, olha, é auxiliar, tá? Não é uma obrigação. Mas você tem que entender. O fluxo de caixa operacional é de fácil confecção, deve ser o primeiro instrumento de análise para projetar qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer investimento. Você primeiro começa do fluxo de caixa operacional. É nele que o empresário consegue visualizar, dentre outras coisas, tá? Os resultados esperados de sua empresa, o ponto de equilíbrio entre a receita e os custos, ou seja, aquele momento em que você vendeu e pagou os custos, está no 0 a 0, entre outras informações. Deve ser utilizado todos os dias para verificar as necessidades de caixa e tomar medidas financeiras preventivas. Professor, como é isso? Como funciona? Simples. Lá no Excel qualquer, ou num software, hoje tem software de todas as maneiras, apps para celular, em que você tem o chamado fluxo de caixa. E o que esse fluxo de caixa nos traz, tá? Ele nos traz, primeiro, uma coluna de entradas, lá com as suas principais entradas, que você mesmo cadastra, que o seu contador, que você desenvolve lá para o seu cliente, certo? E ele vai dar o total da entrada. O total da entrada é a receita disponível, certo? Disponível. E também tem um outro grupinho que é a saída, onde você vai descrever as principais saídas de caixa da sua empresa, que são o quê? Que são os desembolsos aqui. Desembolso, tá? É a hora que você paga. Então você tem o total da saída. Ora, se você tem a saída, entrada menos a saída, você vai ter um saldo. E esse saldo é aquele dinheiro que você tem disponível para realizar as suas atividades do dia a dia. Nós temos que fazer previsão e controlar o realizado. Professor, como é que funciona isso na vida? Na vida nós fazemos planejamento empresarial de 5, 10, vai subindo, tá? Tem gente que gosta até mais. Eu não gosto. Eu acho que 10 anos está de bom tamanho. Depois nós pegamos, separamos ano, que é esse caso. Nós fazemos a previsão e separamos por ano, certo? Depois nós fatiamos por mês e semana e, por fim, no dia. Por quê? É esse o que importa. Quanto tenho para pagar, receber e quanto tem de caixa. Quanto tem? Essa é a pergunta. Eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas que estão vencendo hoje? Então não adianta eu fazer um fluxo de caixa anual se eu não consigo responder a pergunta básica. Tem dinheiro para hoje? Este é a grande sacada do gestor do fluxo de caixa. E você, como contador de contabilidade comercial, tem que levar isso para o seu cliente. Tem que sensibilizar, tem que aculturar que ele tem que ter esse número sempre à sua vista. Hoje tem app, né? Hoje tem app que você vai cadastrando tudo, as continhas aparecem ali, o relatório no dia, né? Quanto eu tenho que pagar, quanto eu tenho para receber. Se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu tenho que tomar medidas para captar dinheiro ou vou ter que rolar a dívida. Rolar a dívida é atrasar. Compensa perder crédito? Não sei. De repente, se for uma dívida pequena, um fornecedor sem expressão, até que compensa.
Se for o Estado, até que compensa, porque o Estado, hoje ele te coloca no cadinho, mas é difícil, tá? Você paga a multa, ele fica contente. De repente, a multa do Estado é mais barata do que a taxa de juro. Tem que ser analisado um a um. Então, é um momento que você está gestionando o seu caixa mesmo, o seu caixa, tá? Essa parte do financeiro é de suma importância e muito sensível dentro de qualquer negócio. Voltamos ao quadro. Por fim, olha, quando você tem esses saldos acumulados, tá? Você começa a definir, então, o quê? As suas necessidades, se você precisa de empréstimo. E aí o saldo final, sim, é o dinheiro que eu tenho, né? O dinheiro que eu tenho para saldar aí dívidas, empréstimos, né? E que informação eu posso ver nesse fluxo de caixa aí? Bem, você pode ver, dentro daquelas, você pode ver o maior gerador de receita, o período que mais gera receita, certo? Você pode ver também o período que seu caixa vai ficar negativo, antecipadamente, quem está consumindo mais recursos da sua empresa, quando. Você consegue analisar os prazos médios de pagamento, prazo médio de recebimento efetivo, tá? Efetivo, porque nós calculamos isso também de forma direta. Você pode também analisar se o sócio está consumindo mais recursos da entidade do que deveria, porque ele está desrespeitando aquele princípio da entidade, né, que o dinheiro da sociedade é da sociedade e o dinheiro dele é dele. Mas, às vezes, ele confunde isso tudo e o caixa começa a ficar no seu negativo, né? E um caixa negativo é um caixa extremamente perigoso para qualquer atividade empresarial, tá? Esta é a forma de você demonstrar o caixa real, o caixa real da empresa. Ou seja, aquele caixa mesmo, aquele dinheiro que você tem. Esse caixa, lógico, você tem que conjugar ele com um saldo do banco também, para ficar bem estruturado. Vamos encerrar esse tópico. Falamos agora da demonstração do fluxo de caixa indireto. Professor, não existe fluxo de caixa direto? Existe, e tem o indireto. Tá? São dois tipos que você pode elaborar uma demonstração de fluxo de caixa. O fluxo de caixa operacional é o que você viu. Agora, a demonstração de fluxo de caixa, ela explica a forma como a empresa gera caixa, gera lucro, certo? E como ele converte esse lucro em caixa, ou seja, em dinheiro disponível. Porque tem muita empresa que gera bastante lucro, mas na hora de converter, ou converte pouco, muito pouco, ou converte tarde, e que causa sérios, vamos dizer assim, sérios problemas para a administração. Por quê? Porque sempre vai ter aquela pergunta. Eu trabalho, gero, vendo, compro e não vejo dinheiro. Se você não vê o dinheiro, esse dinheiro ele está dentro da empresa, ele circula dentro da empresa, você só não está conseguindo explicar. E nós, como contadores, nós temos que ter essa habilidade, essa competência de explicar a forma como o lucro é gerado e como esse lucro é convertido em caixa. Então, esta é a demonstração. Professor, já não gosta da demonstração direta? Eu gosto. Mas a demonstração de fluxo de caixa direta só é executada dentro da empresa. Por quê? Porque eu preciso carimbar lá todos os documentos, né? Paguei pelo caixa. Ah, esse não é caixa. É do caixa, não é caixa. Ou seja, todos os fatos contábeis precisam ser rotulados como caixa. Entrou caixa, saiu caixa, entrou caixa, saiu caixa. Esse é de financiamento. Esse é dinâmico, é bom. Tem software que faz isso com facilidade. Mas quando você está analisando um balanço fora da empresa, de outro concorrente do mercado, você não tem acesso a essa rotulagem de caixa, não caixa, do direto. E você precisa se valer do indireto, e ele é melhor, e ele explica. O resultado, não precisa falar que ele é o mesmo, né? Vamos entender isso na prática.
Então, a demonstração de fluxo de caixa fornece informações relevantes de entrada e saída de caixa da empresa, né, de uma forma derivada das contas patrimoniais. Não do caixa exatamente dito. O do caixa, você usa o fluxo de caixa operacional, tá certo? Ele também demonstra, tá, a capacidade que a empresa tem de gerar lucro e como é que esse lucro se converte, se materializa no caixa da empresa. Ou seja, quando eu falar caixa aqui, eu estou falando caixa, bancos e aplicações, né, financeiras líquidas, ou seja, aquela que está disponível para ser usada, que em linguagem da contabilidade é caixa e equivalente de caixa. E eu consigo explicar em 3 níveis de atividade: a atividade operacional, a atividade de investimento e a atividade de financiamento. Vamos transformar isso aqui em uma linguagem fácil? Vamos. Opa! Adoro essa figura. O patrimônio, que é demonstrado no balanço, bens e direitos, obrigações, e o último aqui é obrigação também, né? Só que é não exigível, tá? Patrimônio líquido. O que ocorre, tá? O lucro vem da DRE, né? O lucro está aqui numa linha aqui na DRE, né? Ele vem lá na DRE. Mas só que o lucro, quando ele entra, que ele aumenta o patrimônio líquido de forma orgânica, tá? Ele pode vir para o caixa aqui, ó. Pode vir para o caixa, pode. Para aplicação, pode. Mas às vezes não vai. E aí o empresário não consegue achar o dinheiro dele. Vamos explicar isso de uma maneira simples? Vamos. O caixa, eu isolo ele dentro da equação. Por quê? Eu sei que o ativo, ele é igual ao passivo. Sabemos isso, não sabemos? Débito é igual ao crédito. Se eu isolar o caixa, o PCO, PNCO, PCO, PNCO, que é operacional, menos os ACO, ativo circulante operacional, passivo ou ativo não circulante operacional. E mais os financeiros têm que ser igual ao caixa. Por quê? Porque o caixa é um elemento da equação, né, da situação patrimonial. Ele é um elemento. Se eu isolo ele nessa fórmula, a soma deste aqui menos esse aqui tem que ser igual ao caixa. Não tem como. Então, o FCO, que é o operacional, eu só analiso a parte operacional da empresa. Certo? No FCF, eu só analiso a parte financeira da empresa. O que é financeiro na empresa para você? Para mim, financeiro na empresa é o caixa, que tem o dinheiro. Também são os empréstimos, certo? E o capital do sócio. Isso é financeiro. Olha aí. E aí eu explico o FCF. No FCF, eu só coloco, o caixa já está lá, empréstimo e capital. E o ACI, professor, investimento aqui. O que é investimento para você? É o imobilizado, é o intangível, é a própria conta de investimento. Isso aqui é investimento. Então, esses ficam aqui. E os demais? O crédito, o estoque, o outros. Aqui no realizável, às vezes, tem algumas coisinhas dessas. Isso aqui, pessoal, é a operação da empresa. O fornecedor, o salário, os a pagar, o outros. Isso aqui é o operacional da empresa. Então, tem que explicar exatamente esse número ali, tá? Tem que explicar exatamente esse número. Então, eu analiso a partir da recomposição do lucro.
Ó, da recomposição do lucro. O lucro vem da DRE. Certo? É o lucro. E aqui, olha, tem uns quezinhos aqui, tá? É o lucro antes dos juros, dos impostos, e da depreciação, tá? Tem que tirar tudo. É o LAGID. LAGIDA, não tem amortização também. Tirar tudo. É o lucro que vem da DRE, mas eu tenho que devolver, né, o imposto que foi calculado, o juro que está contabilizado, o resultado financeiro que está contabilizado, a depreciação, a amortização e todos os demais ajustes. Então eu parto do lucro ajustado lá da DRE e vou ajustar ele mais ainda. Por que eu vou ajustar ele ainda mais um pouquinho? Eu tenho que recompor esse lucro com determinadas contas que fazem parte lá da demonstração de resultado de exercício e que não transitaram no caixa. Mas hoje, aqui, para esse exemplo, nós vamos partir do lucro do exercício 20. Vamos imaginar que está tudo bonitinho, ajustado já, tá? E nós temos que entender como é que eu exploro esse aqui, olha. Como é que eu acho o fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa operacional é: gerei lucro. Geração de lucro. Quanto desse lucro foi para o caixa? Quanto eu converti? Vamos analisar. Eu tenho que comparar o ano 2 com o ano 1. O ano 1 é o ano base. E o ano 2 é o ano que causa a diferença, a divergência. Ora, eu analiso o caixa e o banco, tá vendo? Caixa e o banco. Ó, 14 mil no ano 2. No ano 1 era 6. Esse caixa cresceu 8 mil. Tá? 8 mil. Eu já sei que esse resumo aqui vai ser 8 mil. Isso é sagrado, tá? Se a contas a receber, no nosso caso aqui, ela cresceu 12 mil, ou seja, ela subiu 12 mil, o que aconteceu? Teve que sair dinheiro de caixa para financiar isso aqui. Então, esse 12 mil é negativo. O estoque não cresceu de 14 mil? Cresceu. Teve que sair dinheiro de caixa para comprar esse estoque. Em tese, tá? O terreno não cresceu 18 mil também? Cresceu. Alguém teve que pagar esse terreno. Então, teve que sair dinheiro de caixa. Nós pegamos agora o operacional, tá certo? Vamos analisar aqui o fornecedor. O fornecedor, ele é uma fonte operacional de financiamento. Ele é o capital terceiro, certo? Olha só, o fornecedor deu mais crédito, deu 12 mil. Então, se deu 12 mil, esse fornecedor ajudou a pagar esse estoque aqui, vamos supor. Então, ele colocou dinheiro dentro da empresa, 12 mil. E a empresa tinha 0 de empréstimo. Pegou o empréstimo, aumentou o caixa também. Vamos analisar o fornecedor. O fornecedor é mais, tá vendo? Se eu tinha 20 de lucro, transferi 12 para crédito, 14 para estoque, mas consegui 22 do fornecedor, é sinal que eu converti em caixa 16 mil. Converti 16 mil em caixa. Tá? A empresa está convertendo o dinheiro razoavelmente bem. Está girando com o prazo aqui do fornecedor. E está realizando o caixa. O terreno que foi comprado, não. Ele consumiu o quê? Um investimento. Eu tirei dinheiro para investir. Então, eu estou negativo. Está consumindo. Consumindo dinheiro, consumindo caixa. E o empréstimo? O empréstimo foi uma fonte de financiamento de terceiro, certo? É um FCF, que aumentou o meu caixa, então eu tive o quê? Um aporte. Aqui eu consegui captar dinheiro. Então, quando eu somo 16 com menos 18, dá menos 2. Com 10, dá 8. Fechou? Fechou.
Dessa forma, pessoal, eu consigo entender de onde surge a minha movimentação de caixa, ou caixa, equivalente de caixa, bancos e aplicação, dentro da contabilidade. E eu converto aquele regime de competência, aquela demonstração de resultado de exercício que é econômico, em uma informação no regime de caixa, né? E uma informação de lucro financeiro. Ou seja, a empresa gerou lucro econômico, mas não converteu todo ele em caixa, converteu parte, fruto de estar adquirindo ativos. Né? É sempre assim, adquire ativos ou se ela... Ah, professor, mas e se ela não adquirir ativo, vai gastar demais? Vai aparecer no lucro. O lucro vai ser reduzido. Se você inserir mais despesa, mais custos na sua DRE, vai reduzir o lucro. Então, pode ficar tranquilo que a equação sempre vai ser zero. Né? Sempre vai ser zero. O caixa é igual a... Soma tudo, diminui tudo, ativo e passivo, que você vai encontrar a diferença, vai ser o caixa. Não tem como ser diferente, tá? Vamos encerrar por aqui esse tópico. O case da construção civil novamente. Vamos lá. Você foi contratado pelo Sr. Rodolfo para apresentar um ADFC? Olha, agora é um ADFC, tá? Pelo método indireto, explicando a geração de caixa da empresa. Já que a empresa, né, no ano 2, apresentou um lucro líquido de 21 mil, mas a variação do caixa foi zero. E como isso é possível? Né? Vamos explicar. Utilizando o quê? O nosso conhecimento de fluxo de caixa, né? de DFC, demonstração de fluxo de caixa. Como montar, como estruturar essa demonstração. Vamos lá. Novamente, partindo sempre, você tem que partir da sua demonstração de resultado de exercício do Lagida, tá? Professor, é Lagida, você tem que achar o Lagida aí. Lucro antes do juro, dos impostos, da depreciação, da amortização. Em inglês, essa sigla é EBITDA, né? EBITDA, ou EBITDA. Earn before, né? Interest, taxes, depreciation, amortization, né? Então, mas no Brasil é Lagida. Não fala Lagida por aí não, que o pessoal às vezes tira sarro da gente, tá? Vamos lá. O lucro dessa empresa, olha aqui. O lucro transferido da DRE subiu para 23, era 2, subiu para 23, foi 21. Então, nós sabemos que o lucro que nós vamos iniciar é 21. E o caixa, o ano 2 menos o ano 1, zero. Onde está escondido os demais valores? É isso que nós queremos saber. Para explicar aí para o nosso... Muito bem. Se eu sei que aqui é 21, ó. Já sei, né? 21. Eu preciso localizar o quê? A variação, nós chamamos isso aqui de delta. A variação das contas do ACO e do PCO. Por quê? Eu estou trabalhando com o FCO. O que é ACO, pessoal? Ativo circulante operacional. O que é operacional? Contas a receber, estoque, outros. Tá? Vamos lá. 44 no ano 1 subiu para 46. Aumenta ou reduz o caixa? Olha, se eu financiei mais, reduz, né? 2 mil. 48 para 51. Eu comprei mais estoque ou vendi mais? Ó, eu comprei 3 mil a mais, então gastei mais dinheiro, certo? Vamos analisar aqui os outros. Olha, não teve, zero. E vamos analisar já o terreno. 13, ó, eu comprei um terreno. Se eu comprei um terreno, eu gastei dinheiro, investi 20 mil, tá certo? Então, já vou transferir para cá, menos 2, menos 3, e terreno, menos 20. Aí, já vou construindo. O próximo que eu vou analisar é o passivo. Eu vou analisar o PCO, e se tiver P,
PNCO, que é o passivo não circulante, mas não tem, tá? Nós temos fornecedor. Fornecedor, aumentou ou diminuiu de um ano para o outro? Ah, professor, aumentou. Se ele aumentou, significa que ele deu mais crédito. Se ele deu mais crédito, ele colocou mais dinheiro no nosso caixa, tá? Então, mais 3 mil. E o empréstimo de longo prazo aqui? Esse aqui é financeiro, tá? Aumentou? Aumentou, professor. 1. Ora, se aumentou, significa que entrou dinheiro no seu caixa. Ok? Capital, reserva, tudo igual. Vamos aqui para o exercício. Então, nós já temos 21, menos 2, menos, acho que 3. O fornecedor é mais 3, certo? O terreno é menos 20. E o empréstimo, mais 1. O resumo aqui embaixo eu já sei qual vai ser, né? 0, tá? Aqui eu sei que vai ser 0. Por quê? Porque é a informação que nós temos. Vamos explicar? Você que perguntou de que lucro que eu parto, é do Lagida, tá? Sempre do DRE, lá do Lagida. Do lucro do ano que eu estou analisando, tá? No nosso caso aqui, olha, o contas a receber sacrificou 2 mil, porque gastou mais, o estoque sacrificou 3 mil e o fornecedor me concedeu 3 mil de dinheiro. Significa, vamos interpretar essa primeira, os fornecedores não estão conseguindo financiar o quê? A venda a prazo, mas o estoque ele está, olha só, 3 mil que ele me concedeu está no meu estoque. Eu não gastei dinheiro para o estoque, veio do fornecedor. Ele não conseguiu financiar a venda a prazo, certo? O empresário fez a opção de comprar um terreno, um investimento de 20 mil com o lucro dessa empresa. Essa empresa é uma geradora de lucro fantástica, porque isso aqui chama lucro, isso aqui é potencial, tá? Por que potencial, professor? Porque eu posso não converter ele em caixa, eu posso comprar novos ativos, né? Lá do ACO. Eu posso comprar, vender mais a prazo, eu posso vender e não receber, eu posso comprar mais estoque, eu posso ter outras despesas. Mas olha, a geração de caixa, essa empresa, 21 de lucro, gerou 19 de lucro. O que aconteceu com o lucro? Eu destinei o lucro para comprar um terreno. Faltou uns trocadinhos. Eu fui no banco, peguei o meu, somei 20 mil. O caixa está 0. Ele não tem dinheiro no caixa, mas está convertendo lucro com louvor. Esta empresa está 10, pessoal. Essa empresa está boa, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, só um segundinho. Pessoal, a demonstração de fluxo de caixa tem esta noção de informar como é que eu converto aquele caixa gerado no econômico em caixa financeiro, à disposição da empresa, tá? Como eu faço essa conversão? Como é que isso se realiza? É lógico, ele é a ponta do iceberg, tá? E ele vai indicar em 3 perspectivas. Se eu estou gerando caixa no operacional, nós vimos nesse último exercício, a empresa gera caixa no operacional pra caramba e converte o caixa do operacional, isso é interessante, converte quase todo ele, certo? No operacional, só precisa tomar cuidado ali com o prazo das vendas a prazo. Ele poderia administrar esse prazo de vendas, né? Reduzindo um pouco o prazo, gestionando o prazo, tá? Mas ele fez a opção por investir, que é a segunda perspectiva, do investimento. Então, todo o investimento que a empresa faz, efetua, fica destacado. E a fonte de financiamento, de onde está vindo o dinheiro para financiar. Se não é do lucro orgânico, pode vir
de empréstimos, dividendos, commercial papers ou aporte dos sócios, né? Aporte dos sócios por empréstimo ou aumento de capital. Então, essa explicação é muito interessante, tá? Muito interessante. E quando você começa a ter o entendimento de que o DRE é econômico, regime de competência, e o fluxo de caixa é financeiro, regime de caixa, as coisas começam a ficar mais claras para a análise de qualquer empresa. Lógico que é só a ponta do iceberg, você precisa olhar com calma os prazos médios, o ciclo operacional dessa empresa, o ciclo financeiro, como é que ela vende, como é que ela recebe, como é que ela compra, como é que ela paga, tá certo? E depois você vai analisar, então, a margem de contribuição, os pontos de equilíbrio, para fechar essa empresa como um todo, né? A sua rentabilidade. Vamos encerrar por aqui esse módulo. Interação. A pergunta que eu tenho para vocês é aí: qual a importância do reconhecimento das receitas para uma boa gestão de caixa? O que você acha? Você acha que é importante reconhecer essas receitas de forma correta para uma boa gestão de caixa e compreender este papel? Isso é que é interessante, compreender este papel. Às vezes, a receita não está reconhecida na contabilidade, mas na cabeça do empresário, porque ele já concretizou a operação, já concretizou a promessa de entregar, ele acredita que aquilo já é uma receita disponível. Para a contabilidade, por vezes, pode não ser. E como é o caso de gerar lucro e não entender o momento em que esse lucro se converte em caixa. Tá? Então, tem que tomar cuidado, tem que estar atento a essas nuances, né? Para não passar informação desvirtuada aí para os seus clientes, tá? Vamos encerrar esse tópico. Tem uma atividadezinha aqui que é a de sempre, tá? Qual que é? Na tela. É que você visite a nosso parceiro IOB para efetuar seus estudos, que você localize ali, se você não tiver acesso a um software para simular lançamentos de contabilidade, para que você vá adquirindo uma bagagem, uma experiência, certo? Para o seu desenvolvimento. São sugestões, tá? Sugestão, tá? A aula é importante, o tutor te ajuda a tirar a dúvida, o professor está aqui também atento, mas você precisa ter outras alternativas de crescer bastante aí na profissão. Vamos encerrar aqui. Revisão final. O que nós vimos na aula de hoje, pessoal? O que nós vimos nessa aula de hoje? Bem, começamos com o reconhecimento da receita pelo CPC 47, uma novidade, não é tão nova, tá? Mas garanto para você que tem muita gente que não segue certinho e você tem que se aperfeiçoar a cada dia, estudar todos aqueles itens, entender, separar certinho para efetuar a contabilização. Depois nós evoluímos para as prestadoras de serviços com mercadorias ou sem mercadorias, como reconhece o serviço, como reconhece parcialmente o serviço, como efetua um recebimento antecipado de um serviço, de uma venda, e como reconhece depois a realização, então, do desempenho pleno, né? Entregou a mercadoria, entregou os benefícios, o controle, como você faz isso dentro da contabilidade? E avançamos para o fluxo de caixa. Operacional a princípio, que é o controle do caixa mesmo, do dinheiro mesmo, do dia a dia, saber quanto eu tenho que pagar, quanto eu tenho para receber, e analisamos também a DFC. A DFC você vai estudar ela em outros momentos, com o professor de estrutura, com o professor de análise de balanço, com o professor de avançada. Esse aqui é o início para você ir construindo. É um tijolinho de cada vez e você vai aumentando, melhorando e ganhando ritmo, né, na construção e no entendimento dessas demonstrações que são apresentadas assim para você de forma mais prática, tá? Agradeço imensamente a sua presença, estou muito satisfeito de ter participado com você dessa disciplina, nesse semestre, e vamos encerrando aqui a contabilidade comercial. Estamos à sua disposição via o tutor, né? E até a nossa próxima oportunidade.